Dezenas de tanques israelitas chegaram aos arredores da cidade de Gaza. Principal ligação rodoviária entre norte e sul está cortada. Crescente Vermelho alerta para ataques a hospitais que Israel acusa de abrigarem postos militares do Hamas. Representantes de 66 países debatem em Malta 5 dos 10 pontos da fórmula de paz para a Ucrânia e firmam declaração de base unificadora. Dezenas de tanques israelitas já estão nos arredores da cidade de Gaza, cortando a principal ligação rodoviária entre o norte e o sul deste enclave. Testemunhas falavam de cerca de 1 quilómetro da estrada de Salaheddin intransitável devido aos bombardeamentos. O repórter da Associated Press captou um momento em que um carro chega ao fim de uma estrada bloqueada e quando tenta voltar para trás acaba por ser aparentemente atingido e explodir. Não é claro o que aconteceu. Do lado palestiniano falava-se em 3 mortos. Logo após o bombardeamento nas imediações, o Crescente Vermelho palestiniano fez um vídeo para mostrar as consequências do ataque no Hospital Al-Quds, em Gaza. Diz a organização que não é a primeira vez que acontece e que os avisos de Israel para evacuar imediatamente o espaço não servem de nada. We don't have the means to evacuate Al-Quds Hospital. We have over 400 patients who are inside the hospital. Many of them are in the intensive care unit. Evacuating them means killing them. We have inside our hospital over 14,000 civilians who are internally displaced due to continuous bombardment. Israel assegura que o Hamas está a utilizar os hospitais para camuflar infraestruturas militares, sobretudo o maior hospital de Gaza, Shifa, que denuncia por sua vez estar a ser também alvo de ataques aéreos. Em Genebra foi posta uma longa mesa branca com 230 lugares vazios, tendo em conta o número conhecido de reféns feitos pelo Hamas, mas o número acabou por se revelar insuficiente. No domingo, o número oficialmente confirmado de reféns aumentou para 239. Segundo as FDI, há mais 40 pessoas ainda desaparecidas. Aujourd'hui, on est devant les Nations Unies, à qui on demande sans aucun délai de dire publiquement et au monde entier de les relâcher immédiatement, de relâcher nos 230 otages, ce sont les otages du monde entier aujourd'hui, pas que d'Israël. Esta ação em Genebra e a instalação de cartazes com as fotografias dos reféns em Atenas são das raras manifestações a favor de Israel na Europa. No mesmo dia, na capital grega, uma manifestação pró-palestiniana reuniu cerca de 15 mil participantes que marcharam até à embaixada israelita. Houve recentemente dezenas de manifestações em grande escala de apoio aos palestinianos por toda a Europa. No domingo, protestos contra as ações de Israel em Gaza foram organizados em várias cidades, incluindo Madrid, Lisboa e Haia. O Ministério do Interior russo anunciou a detenção de 60 pessoas após a invasão do principal aeroporto da capital da República Russa do Daguestão, predominantemente muçulmana. Uma multidão invadiu a pista e o terminal da referida infraestrutura no domingo à noite, supostamente após se saber que um avião proveniente de Tel Aviv, em Israel, ia fazer ali escala antes de partir para Moscovo. As autoridades locais condenavam este incidente. Таким рупором они призывают всех туда, куда надо и не надо. И мы не должны допускать, чтобы те призывы, которые сейчас находятся в социальных сетях, их поддерживала наша молодежь, поддерживала население нашей республики. Os confrontos entre populares e a polícia terminaram com vários feridos, alguns deles agentes das forças de segurança. Os Estados Unidos voltaram a condenar as manifestações antissemitas, esta em particular. Este é o Canaan, um restaurante em Berlim, propriedade de um israelita e de um palestiniano. Ambos afirmam que a sua missão de promover a unidade e a paz se tornou mais forte desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. O proprietário Oz Ben David disse que o choque do ataque do Hamas o levou a fechar o restaurante por alguns dias, mas sentiu que devia voltar a abri-lo.
building those bridges in between each other, looking for the common thing that we share with each other. If those places are getting closed down, we need to, then the terror will be winning, and we need to show and be something different. Oz Ben David e Jalil Dabit fundaram um restaurante para desafiar as crenças de que não seria possível duas pessoas com as suas identidades trabalharem juntas. Hoje, o restaurante emprega pessoas que refletem a diversidade de Berlim, sírios, egípcios e membros da comunidade LGBT. Oz and Jalil have garnered international attention for their restaurant. Jalil says it was their similar values that led to their partnership, and their work experience here has allowed them to overcome adversity and continue working together despite their different backgrounds. Even though we were in the middle of war, I cannot hate my partner because we are working together for 9 years and we are doing stuff together, amazing things. So when people working together, it's make them closer. Oz e Jalil queriam que o restaurante fosse um exemplo de cooperação para outros israelitas e palestinianos, mas perceberam que o seu significado ia muito além disso. We noticed how much this place were important to local Germans, Europeans that are living here in Berlin, that were looking for a place where the pain of both of the sides is veiled. Após a cimeira em Malta, onde se discutiu o futuro da Ucrânia, Volodymyr Zelensky escrevia nas redes sociais que os próximos 2 meses serão importantes para o seu país. Do encontro entre conselheiros para a segurança nacional e de política externa de 66 países, saiu uma declaração de base unificadora. O chefe da delegação ucraniana explicava que os grupos de trabalho desenvolveram planos que podem ser uma solução não só para a Ucrânia. Andriy Yermak referia que se trata de uma estrutura universal que pode e deve ser aplicada onde quer que haja necessidade de proteger a paz e a justiça. Em debate estiveram 5 dos 10 pontos-chave da fórmula de paz para a Ucrânia: segurança nuclear, alimentar, energética, libertação de prisioneiros e restauração da integridade territorial da Ucrânia e da ordem mundial. Fora do encontro ficaram a Rússia, que não foi convidada, e a China, que se recusou a participar. A 30 de outubro, a Rússia assinala o Dia em Memória das Vítimas das Repressões Políticas, para homenagear principalmente as vítimas da era stalinista, embora durante os últimos anos os modernos presos políticos e as repressões também sejam lembrados. И очень важно, потому что на этих акциях в последние годы люди говорили не только о прошлом. Они читали имена сталинских узников и очень часто говорили о нынешних политзаключенных. И это тоже для власти неприемлемо. Государство в целом не делает практически ничего. И мы видим, как сегодня московские власти относятся к этой вот поминальной церемонии. Как будто здесь планируют собраться террористы. A cerimónia da leitura dos nomes no domingo atraiu a atenção de dezenas de participantes, incluindo diplomatas estrangeiros e membros da ONG Memorial, que foi proibida em 2021. A polícia vigia de perto todas as cerimónias. O Presidente da Comissão Europeia começa na Macedónia do Norte uma visita de 4 dias aos Balcãs Ocidentais. Ursula von der Leyen apresenta o novo Plano Europeu de Crescimento Económico para a região, anunciado durante a Cimeira do Processo de Berlim há 2 semanas em Tirana. A União Europeia definiu um pacote financeiro de 6 mil milhões de euros para investimentos e desenvolvimento dos Balcãs. Fundos condicionados à realização de reformas para, por exemplo, alinhar normas e padrões aos europeus. O plano prevê também o acesso ao mercado único europeu a empresas da região, mas exige que antes os países dos Balcãs concluam o mercado comum regional.
Von der Leyen passa esta segunda-feira por Pristina, onde vai encontrar-se com as autoridades do Kosovo. Na terça-feira visita o Montenegro e a Sérvia. Conclui a digressão na quarta com uma visita à Bósnia-Herzegovina. Os países dos Balcãs Ocidentais aspiram a aderir à União Europeia, mas encontram-se em diferentes fases da aproximação. O processo de Berlim foi uma iniciativa da Alemanha que surgiu em 2014 para promover precisamente a integração europeia dos países do sudeste da Europa. A modernização das estruturas estatais e os problemas sistémicos na área da transparência e da justiça são algumas das questões que têm mantido estes Estados fora da União Europeia. Bruxelas tem apontado 2030 como a data para a próxima fase do alargamento, mas a guerra da Rússia na Ucrânia colocou mais pressão no processo. Junto ao edifício nova-iorquino que servia de cenário em Friends, as homenagens a Matthew Perry vão se multiplicando. Afinal, era aí que se situavam os apartamentos onde viviam Monica, Rachel, Joey e Chandler. He was such a heartwarming, kind, uplifting person that I feel like everyone could just turn on the TV and feel immediately comforted by him. I actually watch it almost every day, so I think he brought a lot of himself into the character and transformed it into something more than what it was. So. A morte do ator aos 54 anos tem provocado inúmeras e sentidas reações em Hollywood e no mundo inteiro. Fans can take comfort in knowing that in the last year he was at peace. I mean, his book came out a year ago and he, said on all of those interviews that he was in such a good place at this point in his life and he had really been able to get a hold of his demons and find a way through it. As homenagens ao ator que pronunciou as últimas palavras do último episódio de Friends continuam na residência em Los Angeles, onde foi encontrado sem vida.